Primeiro, bom dia, pessoal. Que nem o Rafa já colocou, good morning. Bem cedo, né, gente? Para a gente já ter uma aula aí de matemática. Seguir com uma aula de inglês. Mas então, gente, queria falar que hoje a gente vai ter 2 conteúdos diferentes na aula. Então, para vocês não ficarem confusos, que são coisas separadas, mas que a gente vai passar na mesma aula, tá? E aí também, como vão ser 2 coisas diferentes, por favor, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, em qualquer momento, me interrompam, para a gente conseguir entender tudo certinho, tá? Não ser nada muito rápido e, enfim, acabar atropelando. Então, me respondam aqui e liguem o microfone, tá? Então, primeiro, a gente vai começar aqui com um pequeno textinho sobre uma curiosidade sobre o Valentine's Day, que é Dia dos Namorados. Eu sei que não está na época, mas o texto fala sobre isso, então a gente vai trazer um pouco dessa curiosidade. Vocês sabiam que era assim que falava Dia dos Namorados em inglês? Valentine's Day. E outra coisa, também não... Sim? Boa. E aí, também não é no mesmo dia, né, que a gente comemora aqui e nos Estados Unidos comemora em outra data. Bom, gente, aqui tem um texto, né, para explicar um pouco da origem desse feriado. Eu queria saber se tem alguém que quer ler, começar lendo o texto, para a gente fazer essa leitura. Alguém quer ler? Eu posso ler. Perfeito, Gabriela. Pode ler, então, até aqui, Deixa children. eu concluir aí, se ele puder. Até onde, Pra? Children, você está vendo aqui? Tem várias linhas, aí no final tem um ponto. Children, Ah, sim. tá bom? No começo é Saint. Isso, exatamente. Saint Valentine. Saint Valentine was a Christian priest who lived in 207 Pode falar. AD. At that time, the Roman government controlled much of the world. The Roman government needed many soldiers to protect its lands. The Emperor Claudius II Isso, muito bom. decided that married men did not make good soldiers because they wanted to stay at home with their wives and children. Não, muito bom, Gabi. Tá perfeito. Pessoal, o que vocês entenderam desse começo aí do texto? Pode ser você, Gabi, ou quem quiser falar agora. Vocês entenderam o que está sendo dito aí nesse começo? Posso falar? Pode, claro. É que tinha esse Santo Valentino aí, que vivia na época da Roma, né? E o governo romano, ele controlava muito as coisas no mundo e eles precisavam de mais soldados. Só que eles achavam que os soldados não poderiam casar, porque quando eles casavam, eles queriam viver com as famílias deles. Muito bom mesmo. Então, a origem, né, desse feriado vem aí do Império Romano, né? Então, quando o Império Romano controlava grande parte do mundo ocidental, né, que a gente conhece, eles tinham essa visão, como a Gabi falou, que os homens casados não faziam, aqui está escrito, did not make good soldiers. Eles não eram bons soldados porque porque eles tinham essa vontade de ficar em casa, de ficar com a família deles. As wives, que são as esposas, e children, que são as crianças. E aí esse 270 AD seria o que a gente fala antes de Cristo. Outra abreviação aqui que a gente faz, mas quando vocês encontrarem isso em textos, entendam que a gente está falando de antes de Cristo. É uma data aí, uma datação. Alguém mais quer continuar lendo aqui do He made a very strange law? Eu posso, prof? Claro, pode seguir. Aqui.
He made a very strange law that say young men were not allowed to marry. He also said that any priest who married a young couple would be put to death. A priest named Valentine disobeyed the emperor. Muito bom, pode seguir. He secretly married many young couples. When the emperor found it out, he had Valentine imprisoned. Since Valentine had helped lovers, the day he died became a day for people to express love for others. Muito bom. Eudine, o que você entendeu aí dessa parte final do texto? Que o imperador ele fez uma lei muito estranha, onde ele falou que os jovens não podiam se casar, e tinha um padre, Valentim, ele desobedeceu ele estava casando os jovens em segredo. Aí quando o imperador descobriu, ele imprisionou ele, e o dia que ele morreu, tornou o São Valentino. O dia dos Perfeito. namorados. Isso, o Dia dos Namorados. Perfeito. Então, olha aí, gente, que coisa maluca, né? Esse imperador fez essa lei que as pessoas não podiam se casar mais. E aí, qualquer padre, né? Então, any priest é padre. Any priest que fosse lá casar um casal, seria posto para morrer. Então, eles iam ser punidos com a pena de morte. Olha que extremo, né? Mas é isso, né, que acontece. E aí, esse Saint Valentine, né, o padre que a gente estava falando, desobedeceu e justamente casava aí em segredo os jovens. Então, por isso que é o nome do feriado, e o feriado acontece no dia que ele morreu. Muito bem, Eudine e Gabriela, vocês interpretaram direitinho o texto e leram muito bem também. Então é isso. Alguém tem alguma dúvida a respeito desse texto? Antes da gente continuar? Não, pode continuar. Tá certo, então vamos lá. Aí, gente, hoje o primeiro dos nossos assuntos é o continuous, que é um tempo verbal também. Então a gente já aprendeu o passado, a gente aprendeu o presente, a gente já aprendeu o futuro, e agora a gente vai trabalhar com esse tempo continuous. Então aqui, Valentine was marrying couples and disobeying the emperor. Nessa frase, vocês percebem que a gente tem esse formato aqui de ing no final dos verbos, com o verbo to be associado, né? Então, o Valentine estava casando casais, marrying, seria casando casais, e desobedecendo o imperador. Então, uma formatação que aparece dessa forma, com o verbo to be, mais o verbo com o ing no final. E isso serve para contar uma ação em andamento. Então, é o nosso gerúndio, né? O que a gente chama de gerúndio seria o continuous. Então, quando a gente quer falar de uma ação que está ali acontecendo naquele momento, ou que em algum momento esteve acontecendo, a gente usa esse formato de ing ao final. Então, aqui, mais uma vez, a gente coloca o pronome, né? Então, naquele caso, não era um pronome, era realmente o nome do Saint Valentine, mais o verbo to be, naquele caso, no passado, e junto com o verbo mais o ing. Então, mais alguns exemplos aqui. She was crying when I saw her. Então, ela estava chorando quando eu a vi. E o outro exemplo, you were dancing yesterday when I arrived. Você estava dançando ontem quando eu cheguei. Então, essas duas conjugações aqui, diferentes, né? Lembrando que tem o was e o were, do verbo to be, que dependendo do pronome, dependendo da pessoa, a gente vai alterando. Então, no caso aqui, she was e o were. Tá bom, gente? Alguém ficou com alguma dúvida a respeito disso aqui? Vão me interrompendo, tá? Porque eu tô aqui na outra página. Então, aqui, só para ficar mais claro essa conjugação, né? Que a gente já falou. Pro, Bom, pode falar. você pode botar um slide só para ver o exemplo? Claro. Segundo, Aqui. que eu não... Ah, tá. You were dancing yesterday when I arrived. Você entendeu aqui o que a gente tá colocando? Você estava dançando.
Ah, sim, e é sempre essa regra, né, de colocar o pronome, depois o verbo no passado e depois o verbo mais adicionar no final o Isso. ing, né? Exatamente, porque nesse caso, né, o verbo principal da frase sobre o que a gente está falando é o dancing, né? É o que a gente está falando. A gente está falando sobre a dança. É isso que a gente quer ter atenção. Mas a gente precisa do verbo to be, nesse caso é o you were, né? Were, que é o verbo to be no passado, para o pronome you, para a gente fazer essa formatação do continuous. Então, you were dancing. Você estava dançando. É a mesma coisa que a gente faz no português. A gente usa o verbo estar no passado e depois o outro verbo com o gerúndio, dançando e estava. Entendeu? Então, nesse caso do passado, a gente usa o was e o were. Tá Entendi bom? sim, obrigada. Beleza. E aí, só para ficar mais claro, para vocês lembrarem quais são as conjugações do verbo to be no passado para cada pronome. Então, I was, you were, he, she, it was, we, you and they were. Nessa parte aqui do we, you and they, isso aqui é no plural, né? São as pessoas no plural. E aí, quando a gente quer falar do negativo, a gente coloca, só colocar um not no final, né? Em seguida do verbo to be. E aqui, o verbo principal mais o ing de formar o continuous. Então, aqui tem algumas regras que vocês não precisam decorar, porque, enfim, é uma coisa que a gente vai aprendendo com o uso, né? Mas, para vocês não também estranharem quando vocês encontrarem, porque existem palavras que têm terminações diferentes, e aí quando a gente junta o ing, a gente tira algumas letras, adiciona outras letras que não estavam ali quando o verbo estava quando o verbo estava sem o ing, né? Então, por exemplo, play é só adicionar o ing, playing. Fly, flying, study, studying. Então, quando acaba com Y, a gente coloca o ing e fica tudo bem, tá tudo certo. Mas quando termina com E, por exemplo, a gente tira o E e coloca o ing. Então, dance, dancing. Vocês percebem que não tá com a forma original do verbo? Ele tirou esse E. Fake, faking. E rhyme, rhyming. Então, aqui o fake é fingir, né? Então, fingindo. Vocês viram que saiu inclusive, uma música nova da Anitta que chama Fake in Love? Vocês viram? Saiu, tipo, ontem, assim, muito atual. Sim. Viram? Então, é justamente isso. É o verbo fake, mas com o gerúndio. Então, faking, fingindo amor. No caso da música. E aí, aqui, os outros exemplos, né, de outros casos. Então, quando a gente tem um verbo que termina com dois Es, mais o ing, a gente só adiciona o ing. Mas, quando a gente termina com ie, por exemplo, a gente tira esse e e coloca y-ing. Olha que esquisito. Die vira dying com y. Lie vira lying com y. Uma coisa que não parece muito comum, mas é o que acontece. E aqui, quando às vezes a gente dobra a consoante do final da palavra, quando a gente tem essa formação, consoante, vogal, consoante. E aí, por exemplo, run vira running, mas com dois N's, put vira putting com dois T's, stopping, a mesma coisa com dois P's. Gente, isso aqui vocês não precisam decorar, vocês não precisam, enfim, saber exatamente de cor, mas é só para vocês verem que existem essas coisas, para vocês não acharem muito esquisito quando você separar ali dying com Y, você falar isso, né? E achar algo diferente, mas não, é o verbo mesmo que está aí contraído para o ing. E aí, aqui, para fazer uma pergunta, é a mesma coisa de sempre, né, gente? Que a gente já tem trabalhado. Quando a gente faz uma pergunta no inglês, a gente sempre joga o verbo para o início da frase. Nesse caso, a gente vai jogar o verbo to be para o início da frase e seguir com o resto da frase normalmente. Então, were you studying yesterday? Você estava estudando ontem? What were you doing yesterday? Percebam que aqui só o were que foi para o começo e o resto da frase seguiu normal. You studying, you doing. Então,
simplesmente a gente joga ali o verbo to be para o início da frase, que nesse caso o verbo to be está aí cumprindo uma função de ser o auxiliar, né? Então, tá tudo bem até aqui, pessoal? Ô, Pro, se for aquele lá que você colocou no começo, she was crying, aí ficaria was she crying? Exatamente. Was she crying yesterday, por exemplo? Que aí, no caso, a gente está falando do she e o verbo seria o was. Então, é exatamente assim, Isa. Bom, aqui uma chargezinha, porque vocês viram, né? Assim como a gente colocou no simulado, existe muita charge em inglês e é muito comum aparecer. Então, vamos lá. Tem um cara que bateu o carro na árvore e aí veio o policial, né, com essa cara de poucos amigos. E aí o motorista, segurando ali um celular, fala, "No, sir, I was not talking on my cell phone." Eu não estava falando no meu celular. Não estava. "I was watching a TV show on my iPod." Então ele simplesmente respondeu, não, eu não estava falando no meu celular. Eu estava assistindo um show de TV aqui no meu iPod. Como se isso fosse menos grave do que estar falando no celular, né? Mas, como comumente as multas, enfim, as infrações são associadas a falar no celular, ele estava ali, não, eu não fiz isso. Mas percebam aqui, ele está usando no negativo. I was not talking. E em seguida, I was watching a TV show. Então, ficaria dessa forma quando você quer negar alguma coisa ou quando você quer afirmar. E aí, gente, o que foi aqui? What is the correct question the officer did? Qual foi a pergunta que o officer, né, o policial, fez para ele dar essa resposta? Qual que vocês acham dessas alternativas? What were you doing? Yes. Vamos ver. Eu Fala. acho que é a B. Beleza? Então, nesse caso, realmente é a B. Por quê? Não tá errado, né? What were you doing? Essa frase tá gramaticalmente certíssima. Mas, para a gente ter essa resposta, no, sir, I was not talking on my cell phone, a gente precisa que o policial tenha perguntado, você estava falando no seu celular? Ele, não estava falando. Então, were you talking on your phone? Singer, Verdade, né? Tem o começo. Não, senhor. Verdade. É isso. Então, assim, ele está respondendo uma pergunta que já mencionava isso dele estar falando no celular. Então, o policial provavelmente chegou lá, e aí, você estava falando no seu celular para acontecer isso? E o cara falou, não, eu não estava falando no celular. Então, a pergunta seria essa, were you talking on your phone? On the phone. Então, gente, ing aplicado para o verbo para algo que estava acontecendo, ou seja, o gerúndio. E a gente pode usar também no presente, para ações que ainda estão acontecendo. É a mesma coisa, gente. Naquele caso, a gente estava falando de algo que estava acontecendo no passado, mas para a gente falar de algo que está acontecendo agora, é só a gente usar o verbo to be no presente. Então, em vez de a gente usar o was e o were, a gente usa o is, o are e o am. Então, she is crying now. You are dancing well. Então, ela está chorando agora e você está dançando bem. Tá certo, gente? O seguinte, então aqui, as conjugações do verbo to be no presente, que a gente já aprendeu, mas para relembrar. Então, I am, you are, he, she, it is, e aqui para o plural, we, you, they, are. E para a gente negar, de novo, é só adicionar o not em seguida do verbo to be. E Calma aí. Pode falar. Calma aí. Esse presente contínuo é a mesma coisa, só que só muda o verbo. Então vai ser tipo do mesmo jeito. Pronome mais o verbo, só que no presente. E o verbo mais o ing. Exatamente. A formatação é a mesma. O que muda é a conjugação do verbo to be, que nesse caso vai estar no presente para a gente falar de algo que está acontecendo nesse momento. E aí, o interessante de vocês prestarem atenção é que o verbo principal, no caso playing,
que leva ao gerúndio não tem uma alteração conforme o tempo verbal. Então, da mesma forma que a gente fala, eu estava brincando ontem, e a gente fala, eu estou brincando agora, brincando segue da mesma forma, né? Com o gerúndio. Então, no inglês é a mesma coisa. Playing segue igual. O que muda é o verbo que vai junto, que é o verbo to be, no caso do português estava, né? Ou estou, que vai ter essa alteração conforme o tempo. Então, aqui, no caso do presente, são essas conjugações para os pronomes. Tudo bem, Isa? Sim, então, tipo, naquele caso, é porque eu gosto de, tipo, ver o mesmo exemplo só pra ver a mudança. Então, tipo, Claro. se fosse she was crying, ficaria então she is crying. Ah, tá ali. She is crying. Tá bom. Quando a gente está falando do agora, ela is. E aí Ela ficaria, está. se fosse em negação, seria tipo she isn't, né? She isn't crying now. Exatamente. Muito bem. É isso. E como a Isa falou, né, tem o isn't e o aren't, que são as contrações, né, do verbo to be, que vocês podem usar também, ao invés do is not e do are not. Bom, então aqui, só mostrando mais uma vez como fica para perguntar, a gente joga de novo o verbo to be para o começo da frase. Não muda, é a mesma coisa. A gente só está mudando aqui a conjugação para falar do presente, quando você quer saber de uma coisa de agora. Então, are you studying now? What are you doing? Então, você está estudando agora? E o que você está fazendo? Então, a gente está aqui estudando, né, na aula. Então, sim, uma ação que está acontecendo nesse momento. A gente está aqui estudando. Are you studying now? Então, aqui essa imagem de baixa qualidade, mas a gente consegue dar uma lida para dar o exemplo. E aí, enfim, é esse garoto sentado no sofá, olhando o celular, e aí passa o pai. What are you doing, Jeremy? O que você está fazendo, Jeremy? Aí ele responde, watching TV. Aí, não, esse não era o pai, não, era a mãe. Aí passa depois o pai. What are you doing, Jeremy? Homework, lição de casa. E aí voltou a mãe. Now, what are you doing, Jeremy? Talking to friends. Ele tá lá conversando com os amigos, depois de um tempo, ainda na mesma posição. E aí ele fica se perguntando, né? Are these people blind or something? As pessoas são cegas ou alguma coisa, não conseguem ver o que eu tô fazendo? Sendo que claramente não dá para saber o que ele tá fazendo, porque ele tá na mesma postura, tem a mesma, enfim, a mesma expressão, né, facial, o corpo dele tá do mesmo jeito, mas ele tá ali usando o celular para fazer todas essas coisas que ele falou. E aí ele fica indignado, né, como os adolescentes, né, are these people blind? Eles são cegos, esse povo que não consegue ver o que eu tô fazendo? Então aí, a expressão do what are you doing? Vamos lá, gente, agora, para resolver um exercício. Qual alternativa vocês acham que se encaixa melhor? Então, aqui tem essa barrinha, mas é para mostrar que é a próxima lacuna, né? Para vocês preencherem. Are you, blá, 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 João? Aí o João responde, no, I, blá, 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 studying yesterday. Now, I, blá, 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 watching TV. E aí, qual que vocês acham que é a alternativa correta? A B? Eu A acho B? que é a B também. Não, beleza, galera. Exatamente. Are you studying, João? No, studying yesterday. Now I am watching TV. Então, ele estava estudando ontem, mas agora está assistindo TV. Muito bem, pessoal. É isso mesmo. Deixa eu passar aqui. E aí, agora a gente vai entrar para o segundo assunto da aula. Lembra que eu falei que tinha 2 assuntos? Então, deixa o continuous num cantinho. E agora a gente vai entrar no there is, there are, para a gente conseguir fazer esses 2 conteúdos hoje. Mas, enfim, no final das contas, tem uma relação, vocês vão entender. Mas, gente, essa expressão, there is, there are, é muito comum, aparece muito em muitos textos. Então, é interessante a gente dar essa atenção, né? Agora, no finalzinho dessa aula.
Aqui vocês veem uma coxinha e do lado vários salgadinhos de festa. Então, essa expressão é para falar de coisas que existem, coisas que estão em algum lugar, como no português a gente fala, tem 25 árvores naquele parque. Então, a gente usa o tem, ou existem 25 árvores naquele parque. Para o inglês, a gente usa o there is ou o there are. Quando a gente está falando de uma coisa, a gente usa o is, né, que tem uma coisa, ou duas coisas ou mais, né, no plural a gente usa o are. Lembrando aqui, o verbo to be, a gente nunca vai usar o am nesse caso, porque não faz sentido para a frase, mas a gente usa o as, o are e o is para falar da existência das outras coisas. Então, aqui alguns exemplos de como fica isso na prática. Quando a gente quer falar de uma coisa que é individual, a gente usa o is. Então, there is a book, tem um book, um livro. There is a boy, tem um garoto. There is an apple, tem uma maçã. There is a cat, tem um gato. Então, é a mesma coisa. Existe um gato, existe uma maçã, enfim. Vai seguindo, é a mesma coisa. E para o plural, a gente usa o there are. Então, there are 3 oranges. Tem 3 laranjas. Então, a gente já usa o are para expressar isso. E seguindo aqui os outros exemplos, 4 tables, 7 girls, tudo isso é no plural, por isso a gente continua usando o are. Tá tudo tranquilo por enquanto, gente? Em relação a essa... Sim, tranquilo. Beleza. Ótimo, galera. Vou seguir aqui. E aí, no presente, é dessa forma mesmo que a gente estava falando. Pro afirmativo segue nesse esqueminha, there is e there are. Então, there is a girl inside the bar. Há uma menina dentro do bar. E there are 5 boys in the bus. Há 5 meninos no ônibus. Quando a gente quer falar no plural. Para o negativo muito simples, a gente coloca o not depois do is. E aí vira isn't ou aren't, né? Depois do are. Para negar aquelas afirmações que a gente tinha feito. E interrogativo segue a mesma coisa. A gente coloca o verbo to be no início da frase. Então, is there a girl inside the bar? Tem uma garota lá dentro do bar? Are there 5 boys in the bus? Tem 5 garotos dentro do ônibus? Percebam, gente, que esse conjunto de palavras, o there mais o is e o are, ou no caso da pergunta, o is e o are antes e depois o there, eles sempre estão juntos, né, na frase. Então, não se separem. Então, is there a girl inside the bar? Tem lá uma garota? Tá certo? Eles estão juntos na frase. No passado, mesmíssima coisa, a gente só vai mudar a conjugação do verbo to be para o passado, para se encaixar. Então, there was a girl inside the bar. Havia uma menina dentro do bar. There were 5 boys in the bus. Tinha 5 garotos no ônibus. E para o negativo, wasn't, weren't. E pergunta, volta lá aquele esquema de levar o verbo to be para o início. Por isso que eu falei que se comunicava ligeiramente com continhos, porque a gente está vendo que realmente o que afeta os dois casos, né, coincidentemente, a gente está alterando o tempo verbal do verbo to be. E a estrutura das frases seguem bem parecidas. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Acho que não, né? Me interrompam, pessoal, por favor, quando tiver. E aqui para o futuro, né, que foi a nossa última aula, a gente vai usar o will. Então, there will be a girl inside the bar. There will be 5 boys in the bus. Ou no negativo, won't be ou will not be a girl inside the bar. There won't be 5 boys in the bus. E na pergunta, will there be a girl? Will there be 5 boys? Nesse caso, percebam, gente, que o verbo to be aparece no infinitivo. Então, will be na frase. A gente não está conjugando nesse momento. Então, porque aqui o que a gente está usando, né, é o will. Então, vai ter uma garota, a gente coloca ali um verbo no infinitivo para falar sobre isso. E aqui, quando a gente estava usando só to be, was e were,
ou então are e is, eles ficam conjugados. Mas, como o will não tem conjugação, né, para pronome, então não importa qual seja a pessoa, vai ser will, a gente segue assim, will be, para todas as pessoas. Tá certo, gente? Esse aqui é mais incomum, assim, no futuro. Vocês vão ver muito passado e presente. Futuro fica um pouco mais raro, né? Mas é bom vocês verem também. E aqui algumas peculiaridades, né, que a gente trouxe sobre there is e there are, quando a gente está falando de números. Então, there is a number of ou there are a number of. Quando a gente quer falar, tem um número de tais coisas em algum lugar. Como a gente usa? Is ou are? A gente está falando do número ou a gente está falando das coisas? Então, aqui um exemplinho, $1 milhão foi gasto ou foram gastos no projeto? Sempre fica isso na nossa cabeça. É uma dúvida parecida que a gente vai enfrentar agora. Então, por exemplo, there are a number of unnamed stars in our galaxy, ou there is a number of unnamed stars in our galaxy. Então, a frase está falando ali que existe um número de estrelas sem nomes, né, não identificadas na nossa galáxia. Galáxia. Gente, eu não sei mais falar essa palavra em português. Desculpa, mas vocês entenderam, né? Eu juro que eu não consigo. Tão triste, né? Não saber falar mais galáxia. Em inglês. Não, é porque eu juro que deu um apagão. É galáxia que fala, né? Galáxia. Então tá certo. Então, aí, tem um número de estrelas sem nome, não identificadas na nossa galáxia. Gringo problems, né, gente? Olha aqui, eu tô muito faladeira de inglês e eu não consigo mais falar galáxia. Mas então, aí, quando a gente vai falar essa frase de uma forma um pouco diferente, fica um pouco mais claro. Então, many stars in our galaxy are unnamed. A gente usa aí o are, nesse caso. E aí a gente vê o que a gente está querendo enfatizar. O problema que eu queria ter. Problemas chiques, né? Perrengues chiques. Então, gente, nesse caso, quando a gente quer enfatizar o grupo, a gente usa is para falar do grupo, no singular, o conjunto de coisas. Mas se a gente quer enfatizar os membros desse grupo, a gente usa o are, que aí a gente vai estar nomeando não, a gente vai estar dando mais atenção para os membros. Então, voltando para essa afirmação, there is, para essa afirmação não, para afirmações parecidas com essa, né? There is a wide variety of flavors to choose from. Então, a gente está falando da variedade. Por isso, a gente usa o there is. Tem uma grande variedade de sabores para você escolher. Então, os sabores aparecem no plural. Mas como a gente está falando da grande variedade, e é isso que a gente quer enfatizar, a gente coloca o is. E aí, já no caso, there are a variety of unique destinations we can visit. A gente está falando de destinações únicas que a gente pode visitar e a gente quer enfatizar isso. Por isso a gente coloca o are. A gente está falando das destinações, dos destinos, né? A gente não está falando da variedade mais nesse caso. A gente está falando dos destinos e é disso que a gente quer colocar o foco da nossa fala. Ficou claro, gente? Isso aqui pode ser um pouco complicado às vezes. Mas é só para a gente ter essa noção da diferença, como fica. E aí, essa outra questão aqui, que é tipo uma peculiaridade também, que quando a gente pergunta sobre uma coisa, um objeto individual, is there a pencil on the table? Tem um lápis em cima da mesa? A gente está perguntando de um objeto, por isso a gente usa o is. Mas se a pessoa vai olhar a mesa e fala, não, eu olhei, não tem nada, não encontrou nada, nenhum tipo desse objeto que você está falando, ela não vai responder no singular, ela não vai usar o is, ela vai usar o there aren't any pencils on the table. Ela está falando do conjunto de lápis que poderiam existir, então ela está querendo falar com clareza, não tem nenhum lápis ali. Não tem nenhum. Então, N, nesse caso, serve para colocar essa questão de não ter nenhum. E aí a gente usa o aren't porque a gente está falando de um conjunto de vários lápis. Então, pencils. Não tem nenhum. There aren't any pencils on the table.
E aí a gente está enfatizando a ausência total desse objeto. Então, quando você fala, tem, o meu lápis está em cima da mesa, não tem nenhum lápis na minha mesa. É mais ou menos isso. E aí, em português, a gente segue usando o singular, né? Então, não há nenhum lápis em cima da mesa. Mas, no inglês, a gente usa isso no plural. There aren't any. E aí, galera, aqui vem alguns exercícios. Então, queria que vocês dessem uma olhada para essas frases e decidissem qual que é a opção certa, is ou are. Alguém quer falar a primeira frase? There is a cat on my bed. Isso, muito bom. There is, porque é um gato só, né? E aí aqui o a cat, esse a, gente, vocês entendem, né? Que é uma forma, é tipo um gato. Então, é um artigo. O a cat. E também o an também é um artigo. Então, para ficar mais claro que isso aqui é um gato que a gente está falando. E aí, na segunda questão, como ficaria? There are two orange in the box. Muito bem. Quando a gente está falando de duas coisas, no plural, a gente usa o are. E a terceira aqui? There are many fruits on the fretboard. Muito bem. Aqui é um pouco mais complicado, né? Many fruits. A gente está falando de muitas frutas. Many, muitas. In the fruit bowl. O bowl é tipo uma tigela. Então, tem muitas frutas dentro da tigela de frutas. E aí a gente está usando o are porque são muitas frutas. E assim seguimos, né? Quando é plural, a gente usa o are, e quando é singular, a gente usa o is. Então, ali. There are some cars, por exemplo. There are 10 books under the table. E essa aqui, essa próxima? Vocês estão vendo que o... There is, né? There is an apple in the fridge. Muito bem, Ana. E aí, aqui, de novo, gente, aparece o an. Isso aqui também é um artigo. Mas por que tem essa diferença? Por que tem, às vezes, que a gente usa o a e, às vezes, que a gente usa o an? Alguém sabe por quê? Se o substantivo que vai ter o artigo na frente começa com vogal ou consoante. Muito bem, é isso mesmo, gente, que a Aldine falou. Então, quando começa com uma vogal, a gente vai usar o an para ficar sonoramente melhor. Então, an apple. E aí, quando é consoante, a gente usa o a, sem o n. A cat, né? No caso, eles falam. Mas quando a gente está fazendo com um substantivo que começa com uma vogal, fica melhor para a gente ouvir quando tem esse n. Então, an apple. Tá vendo como na frase vai? An apple. Se fosse só o a, ia ficar a apple. Ia ficar um pouco repetitivo e também travado, né? Então, an apple funciona melhor. Então, sempre que começa com uma vogal, a gente coloca o n em vez do a. E outra coisa interessante também, que não só a gente usa quando começa com uma vogal, mas quando soa como uma vogal. Então, às vezes, vocês vão ver algumas palavras que começam com consoantes, principalmente quando tem um Y, enfim, mas que o barulho, né, dessa palavra, a pronúncia dessa palavra, parece que você está falando uma vogal. Então, eles colocam o N também, nesses casos. E, enfim, e aí, seguindo, there is a magazine on that shelf. O que é uma shelf, gente? Shelf é tipo uma prateleira. Então, tem uma magazine, que é uma revista, naquela prateleira. Eu não entendi aqui. É um gato fêmea? Não entendi do que você está falando, Gabriel. There is a cat on my bed. Pode ser fêmea, pode ser macho. Não tem diferença aqui de gênero nessas frases. Esquece, era uma piadinha. Ah, tá bom. Eu perdi o timing, então, aqui de ler, porque faz um tempo que você mandou. E aí, de novo, ali aparece o N.
Como que fica essa penúltima? Do alarm clock. There is. Muito bem. There is an alarm clock in the bag. Tem um relógio alarme, né? Um alarme dentro da bolsa. E por último, que é dogs no plural, como que fica? There are some dogs on the street. Muito bem. Opa, deixa eu voltar lá para passar. Fica assim, então, todas as frases. Tá bom, galera? Vamos fazer, então, alguns exercícios. Aí a gente vai ter umas frases para a gente ver como elas ficariam em português. Qual que vocês acham que é a alternativa certa aqui? Tem algo para comer? Como a gente fala isso em inglês? Eu acho que é a B. Acho que é a B também. Boa, gente. Realmente é a B. Por que a B? Porque a gente está falando de alguma coisa. Então, quando a gente fala something, a gente está falando no singular, assim como em português. Tem algo para comer? É uma coisa no singular. E a gente joga o is para o início da frase, porque isso aqui é uma pergunta. Ai, meu Deus, eu sempre erro. Aqui, como a gente ficaria? Quantas pessoas tem na festa? A gente está falando aqui uma pergunta no plural. Como que vocês acham que ficaria? A B? A? Ai, O que é o H-O-I-W? How. Isso aqui é uma palavra que a gente usa para perguntar how, é tipo como ou quantas, no caso. Então, how many, quantas pessoas tem na festa? É uma palavra que a gente usa para fazer esse tipo de questionamento. Então, tem algumas palavras, tipo when, que seria quando, where, que é onde, how, é como, nesse caso, quantas, né? Porque a gente está falando de how many ou how much, também pode aparecer. E são para a gente falar de onde, quando, onde, como, e aqui, por quê, why. Então, isso aqui vocês vão ver muito no começo de perguntas, que são palavras auxiliares para a gente fazer essas perguntas mais específicas. Nesse caso, how many é para perguntar quantas. E aí, vocês estavam na dúvida entre a A e a B. Gente, nesse caso é a A, porque a gente tem que jogar esse how many para o início, porque, enfim, ele está ali mostrando sobre o que a gente está perguntando, e aí a gente coloca o resto da frase em seguida. É um pouco diferente de uma frase simples, sem essa pergunta de quantas, né? Quando a gente quer perguntar, are there cups on the table? Tem alguns copos em cima da mesa? A gente não precisa falar quantos copos, a gente está perguntando se tem. Mas nesse caso que a gente quer ter essa informação, a gente tem que usar o how many também. Tá bom, pessoal? How many people are there in the party? E agora? Tinha alguma garota na sua partida de futebol? Percebam que isso aí é garota, né? O singular. Essa eu não sei, não. Não sabe? Então, ó, gente, a gente tá falando de uma garota só. Se a gente estivesse falando, tinha algumas garotas, ou tinha, enfim, a gente estivesse usando ali um plural, falando de um conjunto de garotas, a gente usaria o were. Mas nesse caso, que é uma só, a gente tem que usar o was. Was there any girl in your soccer match? A gente não está usando o plural de girls, a gente está usando só o girl. Então, segue no singular, conjunto, vira was. Was there any girl in your soccer match? Por que não peraí. Por que não é a letra C? Vocês lembram que eu falei no começo que a gente não separa o verbo to be do there? Funciona também para as perguntas.
A gente não pode colocar was any girl there. Tem que ser junto com o was. Was there. Tem que estar junto esse conjunto. O Vinícius achou que era C, né? Confunde porque, enfim, as palavras são as mesmas, só muda aí a ordem que está aparecendo. Mas elas têm que estar juntas, o verbo to be com o there. Sim, tinha 2 meninas em cada time. E agora? Agora a gente está falando de outro substantivo, né? Mudou aqui. A C? E isso porque agora a gente está falando de 2 girls, 2 meninas. Yes, there were 2 girls in each team. Tinha 2 garotas em cada time. Então a gente passa. Eu ainda não entendi essa parte do was e were. Tipo, was é singular e were é plural? Exatamente, deixa eu mostrar aqui para você. Deixa eu voltar lá. É a mesma coisa do is e do are, então? Isso. Peraí, que eu acho que não coloquei aqui nesse slide. Deixa eu voltar, então, para algum desse aqui, só para mostrar. Aqui. Tá vendo? Os pronomes, todos aqui, I, you, he, she, it, we, you, they. E aqui como fica no passado o verbo to be. Was, were, e aí vai variando de um para outro. O verbo to be é um dos poucos verbos, né, que tem essa variação de pronome para a conjugação. Porque ele é um verbo que é muito forte, um verbo bastante principal, né? Então, ele tem essa diferença de conjugação. Assim como em português a gente tem... Aí a gente tem para todos os verbos, né? Então, eu estava... você estava... Não. Nesse caso, repete igual, né? Mas, enfim, a gente tem a conjugação em português que vai variando os pronomes em todos os tempos verbais. No inglês é bem mais simples. A maioria dos verbos não tem isso, mas o verbo to be tem. Então, varia, assim como no presente também tem essa variação. Então, fica ligado que, por exemplo, he, she, it, que são pessoas, ele, ela e it, que é o pronome de coisa aí, de inglês, são coisas no singular. Então, a gente usa o was. Mas quando a gente está falando de we, nós, ou you, vocês, ou they, eles, a gente usa o were porque são muitas pessoas, são mais de uma pessoa, então é no plural. Tá bom? Tá bom, obrigada. Vou voltar lá, então. Onde eu estava. Aqui, então. There were 2 girls in each team. Vamos lá. Dando sequência, para a gente falar um pouco de futuro aqui. Exercício de futuro. Vai ter bolo na sua festa de aniversário? E aí você faz essa pergunta. Como que ficaria, gente? A B? Mas tá vendo que o there tá longe do will? Calma aí, porque tem duas Então A. é a... Ai, tem duas! Finge que a última é uma C, tá? Então é a primeira A. É a primeira A, exatamente. Resposta, primeira A. Will there be a cake on your birthday party? Vai ter um bolo na sua festa? Colocando o there juntinho ali com o will e o be logo em seguida. Para formar essa frase aqui. Nossa, gente, já está acabando nossa aula, né? Aí vamos ver. E aí a resposta triste, não vai ter bolo, eu estou de dieta. Como ficaria, gente, nessa negação? Ela que tá de dieta, né, Pro? E os convidados? Os outros. Os convidados ficam passando vontade. Eu achei sacanagem também, mas aí ela, tipo, resolveu que ninguém vai comer se ela não vai. Agora tem duas Bs. Caramba, gente, a gente tava bem, né? Escrevendo isso aqui, mas considerem que a última é uma C. É a A? Isso, muito bem. There won't be a cake, I'm on a diet. Não vai ter bolo, não, tô de dieta. E aqui, gente, eu ia passar uma musiquinha, que é uma musiquinha infantil, né, no caso, mas que ajuda a pensar nessa coisa do there is e there are. Porém, a gente já tá no nosso horário. Deixa eu dar uma olhada aqui. Realmente, a gente acaba a aula agora. Eu vou deixar o link para vocês.
para vocês darem uma olhadinha depois, o pessoal da outra turma gostou. É uma música, assim, pra gente reanimar nossa criança interior aqui no Dia das Crianças, da Semana das Crianças. Mas é importante porque fala do there is e do there are, e aí vocês conseguem ver a diferença. Também tem uma retomada aí de pronomes. Então, pronomes não, preposições, que é importante também. Então, on, under, que é legal a gente dar uma retomada. Então, se vocês quiserem assistir, tá aí o link, tá bom, gente? São 2 minutinhos só de música. E aí vocês assistem depois que acabar a aula. E é isso, gente. Muito obrigada pela participação hoje. Vocês foram ótimos. E a gente se vê. Vibe Galinha Pintadinha, total. Gente, é essa vibe. É para crianças pequenas essa música. Então, não se assustem. É uma criança, é música de criança mesmo. Tá bom? Então, gente, até mais. A gente vai passar uns exercícios para vocês e também vai ter aula de exercícios com os exercícios de vestibular durante a semana. Então, apareçam, que é bem importante. Bye, teacher. You're welcome, Nandine. Muito obrigada. Bye, bye, gente. Pode encerrar a gravação, viu?